A gratidão asterisco 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 a gratidão. A gratidão. Romance. E estávamos nos últimos dias de dezembro de 1846. Uma camada muito espessa de neve cobria o solo. O ar, sombrio e carregado, indicava que mais neve não tardava a cair. Os ramos nus das árvores dos montes tremiam soprados pelo vento norte gelado. Estava tudo em um perfeito sossego, e tristeza, nem o mais leve murmúrio se ouvia. Uma velha e uma criancinha, apesar do rigor do frio, seguiam com dificuldade o caminho, que da Serra de Valongo conduz a S. Cosme. A criança, de espaço a espaço, soprava as mãozinhas inteiriçadas pelo frio, e não se podendo sustentar sobre os pés, que tinha inchados pelas frieiras, caminhava vacilante, mas vencendo todos os obstáculos com uma energia superior à sua idade, tomava galhardamente o seu lugar ao lado da velha. Esta parecia ter 60 anos. Estava corcovada mais pela miséria do que pela idade, e tinha no rosto profundas rugas. Pelo modo como andava, e tateava o caminho com a muleta, via-se que era cega. Aonde vamos nós, Rosa? Perguntou a velha à rapariguinha. Em meio caminho, minha avó. Jesus Senhor, valei-me, disse a cega, pois que as minhas pobres pernas já estão cansadas, e parece-me que não chego ao fim da jornada. Encoste-se ao meu ombro, avózinha, que eu não estou cansada. Não, não. Tudo está acabado. Eu morro aqui, Rosinha. Tenho muita fome, e muito frio para vencer o caminho até S. Cosme. Ai meu pai do céu, que me sinto desfalecer. Fez um gesto de desespero, e a cega caiu sobre o caminho. Avózinha, gritava Rosa assustada, volte a si, que LH peço eu, mais um pequeno esforço e chegaremos a S. Cosme. A cega não deu acordo de si. Avózinha, continuou Rosa chorando, e cobrindo-a de beijos, se me abandona, que hei de fazer? Quer que eu morra de paixão? Morrer tu, minha Rosinha, disse a cega levantando-se. Oh, meu Deus, não permitais tal. Então levante-se que LH peço eu, se fica aqui mais tempo o frio matal-a-ia. Em S. Cosme nos aqueceremos. Ai de mim, disse a cega, levantando-se ajudada de Rosa, e a SNR.AD Teresa receber-nos-á. Há de receber sim, minha avózinha, eu LH afianço. Não creio que a boa SNR.AD Teresa nos despeça. Quando eu lhe ia vender flores silvestres que apanhava no monte, abraçava-me, e dizia-me muitas vezes, que desejava que eu fosse sua filha. Não duvido que ela te receba, porque és muito linda e agradável. Agora o que eu não creio é que me receba a mim, que sou uma velha e cega que para nada sirvo. Se assim acontecer, voltaremos à nossa aldeia, e os bons lavradores que conheceram meus pais terão piedade de nós, socorrer-nos-ão, e eu trabalharei para lhes pagar, o que eles vos derem. A avó, muito comovida, apertou ao coração a pequena, e murmurou palavras de ternura e gratidão, e reanimada por esta felicidade, que Rosa lhe tinha feito experimentar, retomou com passo mais firme o caminho de S. Cosme. O vento soprava já com mais força, o ar tinha escurecido mais, e pequenos flocos de neve se viam voltejar no ar. Rosa, tiritando com frio, fazia esforços sobre-humanos para poder andar, e cada passo que a pobre cega dava, era acompanhado de um suspiro surdo. O vento aumentou, e os flocos de neve, que ao princípio eram raros, caíam em maior abundância. Rosinha, disse a cega, bem queria andar, mas não posso, deixa-me ficar. Avózinha, eu já avisto a torre da igreja de S. Cosme. Estás bem certa de isso? Eu não queria mentir, vamos andando. Permita a Deus que eu possa vencer o caminho. Não tenha receio de me cansar, minha avó, sou forte e não estou fatigada. Encoste-se ao meu ombro. Meu querido anjinho, que Deus te pague tudo o que me fazes. Chegaram finalmente a S. Cosme, a quinta de D. Teresa de Souza, depois de 1000 esforços, que cansaram completamente avó e neta. Era tempo, mais um instante, e teriam caído ambas no chão. Entrando na cozinha da casa, o calor produziu-lhes uma reação tão violenta que desfaleceram. Segunda, D. Teresa de Souza e mais algumas vizinhas que se tinham reunido para serandar, acercaram-se das duas infelizes. Depois de lhe ter ministrado todos os cuidados necessários para se reanimar, como seu principal mal era a fome, mandou-lhe dar um bom caldo, e acomodá-las a um dos cantos do lar, em que ardia uma grande fogueira. Agora, Rosinha, disse D. Teresa, amigando-a, conta-nos como a esta hora, e com este tempo vieste até aqui com esta boa mulher. Desculpai, minha boa senhora, disse a cega, Rosinha é minha neta. Sim, SNR.AD Teresa, é minha avó, de quem tantas vezes tenho falado a vez.ai, então por que não continuas? Lhe replicou D. Teresa. A pequena levantou para D. Teresa os seus lindos olhos azuis, com uma tal expressão de súplica, que a comoveu. Fala, fala, minha menina. Não tenhas receio. Queres pedir-me alguma coisa, não é assim?
Vede, minha boa senhora, disse Rosa, contendo as lágrimas a custo, eu e minha avó, somos muito desgraçadas. Meu pai, que era rachador de lenha, feriu-se pelo S. João em uma perna com um machado. Minha mãe mandou-me chamar a toda a pressa o SNR. Pereira, que é um homem muito entendido. Fui o mais depressa que pude, e quando cheguei à casa do SNR, Pereira estava a L para Saúr, e não queria vir comigo para não torcer o seu caminho, mas eu tanto lhe pedi que sempre me acompanhou. Quando viu a perna meu pai, logo disse que estava muito mal, e que não prometia curá-lo. 2 semanas depois veio a ferida uma moléstia, de que me não lembra agora o nome, e meu pai morreu. Rosa calou-se chorando e a cega também soluçava. D. Teresa abraçou a rapariguinha, apertou a mão à pobre velha e disse, para hoje já é demais, amanhã. Perdoe-me, SNR. A D. Teresa, replicou Rosa, mas é melhor que eu termine hoje, e continuou. Havia um mês que meu pai tinha morrido quando minha mãe caiu de cama, a febre não a deixava. Eu ia aos campos apanhar as ervas que minha avó me ensinava, para lhe fazer remédios, mas nada sarava minha mãe. Um dia abraçou-me e disse-me, minha pobre Rosinha, eu vou unir-me com teu pai. Mas que será de ti? Trabalharei, lhe respondi. És muito nova para isso, mas entretanto rogarei muito a Deus para que te receba sob a sua santa guarda, e te não abandone. Nunca desampares tua avó, se-lhe obediente e carinhosa. Ainda queria falar, mas não pôde, abraçou-me a avózinha, e expirou. Desde então alguns rachadores, amigos de meu pai, nos recolheram e socorreram. Mas como não são ricos, e precisam de mudar de terra por não terem aqui que fazer, lembrei-me de vir pedir agasalho à senhora, pois que sendo tão boa, não deixaria de nos recolher, que somos tão desgraçadas. Sou fraquinha, mas posso trabalhar. Sei fiar, e começo a lavar. Guardarei os bois e os carneiros e tratarei do galinheiro. Minha avó também fia muito bem, e estou muito certa, que a há de satisfazer com o seu trabalho. Ó, senhora, disse Rosa ajoelhando-se aos pés de D. Teresa, não nos abandoneis, satisfazemos-nos com pouco, e faremos todo o possível para vos agradar, e rogaremos continuamente a Deus pela vossa vida e felicidade. D. Teresa comoveu-se tanto, com a singeleza e candura desta súplica, que 2 lágrimas lhe brilharam nos olhos. Levanta-te, Rosinha, amanhã falaremos nisso. Tu e tua avó e de vos deitar. Sempre te direi que és muito linda e corajosa, para que se não tenha piedade de ti. Rosa beijou com reconhecimento as mãos de D. Teresa, e a cega encheu-a de bênçãos. D. Teresa mandou-as conduzir a um pequeno quarto, limpo e quente, em que um sono reparador lhe reanimou as forças. Terceira. Ainda mal a aurora tinha raiado, já Rosa estava a pé. Fatigada como estava da jornada do dia antecedente, custou-lhe muito a levantar-se cedo, mas fez um esforço para mostrar os seus desejos a D. Teresa. Arranjou-se o melhor que pôde com os seus velhos vestidos, e depois de ter dirigido mentalmente a Deus uma oração fervente, desceu ao andar térreo. Já a pé, lhe disse alegremente D. Teresa. Estava tão cansada do caminho de ontem, que receei, já fosse tarde, mas graças aos vossos benefícios, minha senhora, já estou prompta, para o que me determinardes. E tua avó? Ainda dorme. É tão velhinha e tão doente, que vos peço tenhais piedade dela. Rosa ergueu as mãos, e esperou tremula a resposta da dona da quinta. D. Teresa de Souza era, o que vulgarmente se chama, uma mulher de casa. Tendo viuvado há 12 anos, geria com tanto acerto e economia as suas propriedades, que a sua fortuna tinha aumentado consideravelmente. Os vizinhos do lugar diziam que pela avareza e mesquinharia, é que tinha alcançado a fortuna que possuía, pois que em qualquer coisa sempre tinha que diminuir, e acrescentavam ironicamente que dando tantas esmolas, o dinheiro nunca lhe havia de faltar. Fosse como fosse, o que sei é que D. Teresa sensibilizou-se tanto com a história de Rosinha, que quando ela ergueu as mãos, e a viu com os olhos arrasados de lágrimas, esperando a resposta, disse para si, que a uma súplica tão humilde e cheia de tanto amor filial, era impossível resistir. E neste momento quem a acusasse de avarenta D. Teresa de Souza, seria injusto com ela, porque recolhendo a avó e neta, tomava um encargo bastante pesado. Rosa era ainda muito pequena, e de mais a mais muito fraquinha, para poder ter utilidade real. A pobre criança estava a fazer 10 anos, mas era muito franzina e delicada. O seu rosto, cercado de compridos caracóis louros, e animado com os grandes olhos azuis escuros, inspirava simpatia. Tinha as maneiras delicadas e a linguagem menos rude, que a dos camponeses dos arredores. Esta distinção em nenhuma criança, ainda tão tenra como Rosa, nascia da sua inteligência muito desenvolvida. A mãe, logo que ela teve tino para se não perder nos caminhos, mandava-a apanhar flores silvestres, que ia vender às famílias mais abastadas das aldeias vizinhas.
Como Rosa era muito linda, as senhoras das casas acolhiam-na muito bem, divertiam-se com ela, ouvindo-a tagarelar, e demoravam-na muitas vezes a brincar com as suas filhas. Sendo muito viva, tomou facilmente as maneiras e modo de falar das pessoas com quem tratava, de modo que os rachadores denominavam-na fidalguinha. Se tinha adquirido maneiras delicadas, não havia perdido as boas qualidades de que era dotada, humilde e carinhosa para todos, quem a conhecia adorava-a. O que a mim e minhas caras leitoras me levou tanto tempo a dizer, passou em um instante pela ideia a de Teresa de Souza, e fixou-lhe a resolução de recolher a avó e a neta. Vou te mandar vestir uma roupinha melhor, Rosinha, lhe disse de Teresa, animando-a com uma brandura, que lhe não era habitual, porque espero o Regi ser uma boa criada, serviçal e trabalhadeira. Então fico em casa de vez. Disse Rosa, não podendo crer em tanta aventura. Ficas, sim, e parece-me que nunca me darás motivo para me arrepender do que hoje faço. Oh, minha senhora, estais certa que me esforçarei o mais possível, para vos agradar e satisfazer os vossos desejos. Assim o espero. Anda vestir-te. Desculpe-me, senhora. Mas minha avó, e Rosa parou corando. De Teresa, querendo experimentar a sua protegida, disse, que queres a tua avó? Ela também fica? Não. Tua avó é cega e velha, para nada serve, e eu não sou rica bastante, para me encarregar da sustentação de 2 pessoas. Então, senhora, agradeço os vossos benefícios, e todo o bem que me querias fazer, mas não posso abandonar a minha avózinha, que morreria de paixão. Vou ajudá-la a levantar-se, e regressaremos à nossa aldeia. E que rés de fazer na tua aldeia? Irei humildemente pedir a um mestre tamanqueiro um pequeno cantinho da sua casa, que estou certa me não negará. Não sou robusta, mas tenho coragem, por isso trabalharei nos socos durante o inverno. Quando vier o verão, irei vender flores e frutos, como os demais anos, e como eu, e a pobre cega, de pouco precisamos para viver, parece-me que ganharei para ambas. Logo que chegue a primavera não seremos pesadas a ninguém. De Teresa apertou Rosa nos braços e chegou ao coração. Basta, Rosinha, tu és um anjo do céu, que Deus enviou à minha casa para me trazer a felicidade. Vai te vestir, e depois irás participar a tua avó, que ambas ficais para sempre em minha casa. Descrever a alegria da avó, quando soube a decisão de Teresa, é-me impossível fazê-lo, minhas caras leitoras, vós que deveis ser dotadas de bom e piedoso coração, melhor a podereis imaginar. Abraçava Rosa, agradecia a Teresa com um reconhecimento muito sincero, prometendo fazer todo o possível para ser menos pesada a sua benfeitora. Rosa nada dizia, mas a eloquência de seu olhar provava a Teresa a sua gratidão. Quarta, Rosa, ainda que novinha e de fraca organização, tornou-se útil em casa. Incansável no trabalho, de manhã cedo tratava da capoeira e do pombal, depois ia guardar os bois e os carneiros, e enquanto que os vigiava, fiava na sua roca. Ao jantar, quando recolhia a casa, tinha sempre que fazer. Era um gosto ver esta criança tão tenrinha arrumar, limpar e lustrar os móveis, como faria a melhor mulher de casa. De Teresa cada vez mais estimava a sua protegida, e felicitava-se pela ter recolhido. A avó também não era inútil. A cegueira não a impossibilitava de fiar desde pela manhã até a noite, e o seu trabalho era perfeito. Tudo corria bem, e todos andavam contentes e satisfeitos. Chegou a primavera. Começaram a desabrochar com o tépido sopro desta estação, e mostraram as suas galas, a bela pervinca azul, o narciso de coroa douro, o lírio de campanas odoríferas, e a bela violeta de calices perfumados. Rosa, quando ia à serra, era para ela um dia de alegria. Procurava os caminhos tapetados de musgo, os regatos que tantas vezes tinha passado, as fontes escondidas pelas sarças e as árvores, sob as quais tinha encontrado as mais lindas flores. Rosa sentia-se mais livre e mais feliz na serra, do que nos campos da quinta. A todo momento parava extasiada diante das belezas da natureza, e cada sítio novo, que achava, era como se fosse um amigo. Quando o sossego voltava depois desta alegria e animação, esta poética criança fazia cestinhos de vimes e juncos, que guarnecia com musgo e flores silvestres, mas com um gosto e beleza esquisito, os quais de Teresa mandava vender, dando sempre bom preço. Ganharam renome os cestos de Rosa. Em todas as quintas e casas ricas dos arredores não queriam outros, e até muitas famílias da cidade, que iam passar o verão àqueles sítios, compravam e procuravam com avidez os cestos desta gentil ramalheteira. De Teresa, como mulher que compreendia os seus interesses, entendeu que lhe era de mais proveito o empregar Rosa, durante a primavera, a fazer cestos e ramos, do que na quinta, por isso assim o determinou. Quando Rosa o soube, saltou de alegria, porque se dava melhor à sombra dos pinheiros e carvalhos, do que em casa.
Passou-se assim o verão, e de Teresa não teve que se arrepender da sua resolução. Um certo número de meias coroas de prata provou o bom resultado do negócio de cestos e flores. O inverno pareceu triste e monótono a Rosa. Tinha-se habituado de tal maneira a ir todas as manhãs para a serra, que chegava muitas vezes a esquecer-se do trabalho, e ir insensivelmente até a baixa dela. Voltava então muito apressada à quinta e redobrava de atividade, para fazer esquecer as suas faltas involuntárias. Ocupou-se a fiar quase todo o inverno, e o produto do seu trabalho foi augmentar o pequeno tesouro principiado com a venda dos cestos e flores. De Teresa considerava Rosa como sua filha, não podendo estar sem ela um único instante, e nos dias de feiras e romarias tinha gosto em que Rosa aparecesse entre as mais lindas e mais ornadas lavradeiras do lugar. A amizade que tinha Rosa refletia-se na avó. Tratava-a com tal respeito e afabilidade, que a poderiam tomar por mãe de Teresa, tanto ela cercava de cuidados e desvelos. A felicidade da pobre cega, e bem assim o futuro de Rosa poder-se-iam julgar seguros. Mas como nada neste mundo é imutável, o momento em que a adversidade ia estender o seu braço de ferro sobre as duas infelizes não estava longe. Voltou a primavera e com ela as encantadoras ocupações de Rosa. Foi com entusiasmo que a candida e poética criança encontrou as flores, suas amigas, com que preparou os primeiros ramos que apareceram no mercado. Os cestinhos e ramos de rosa obtiveram uma grande extração, como no ano anterior. Ia entregá-los pessoalmente nas casas ricas, e muitas vezes as senhoras morgadas se julgavam felizes por ter em sua companhia esta linda criança por algum tempo. Rosa, vestida à lavradeira, era muito galante e modesta. O seu metal de voz era agradável, e as maneiras tão delicadas que quase sempre as freguesas, ao preço do ramo, juntavam um presentinho para a vendedeira. Mas quando perguntavam a Rosa o que era que mais estimava, respondia sempre que o seu maior desejo era possuir um livro para se instruir. Rosinha tinha uma paixão ardente pelo estudo, quase sem mestre tinha aprendido a ler correntemente, e a sua maior alegria consistia em obter um livro para se entregar à leitura. De Teresa, pela sua parte, também não obstava aos desejos de Rosa, tanto que se lhe não dava que ela faltasse às suas obrigações. Mas devemos fazer-lhe justiça dizendo que sabia aliar a satisfação dos seus desejos com o cumprimento dos seus deveres. Por isso, só depois de ter terminado os seus afazeres é que se dava ao estudo. Estava Rosinha uma ocasião sentada à borda de um ribeiro, entretida a colher juncos para fazer um cesto, quando, sem ela o presentir, se lhe aproximou uma senhora ainda jovem. "Para que estáis escolhendo esses juncos, minha menina?" lhe disse a jovem senhora com modo afável. Rosa levantou a cabeça e, vendo a desconhecida, saudou-a e respondeu: "Faço cestinhos com flores para vender. Quero então já avaliar a vossa habilidade. Amo muito as flores, por isso queria que me fizesses um cestinho já, e se eu ficar contente rege-me fazer um todos os dias. Aceitais?" "Aceito sim, minha senhora, e ainda que tenho muitas encomendas a satisfazer, vou já preparar o vosso. Assento-me aqui ao pé de ti e vamos conversando. Como te chamas?" "Rosa de Jesus, uma sua criada, minha senhora." "Assim, Rosa, o teu trabalho é fazer cestos de flores para depois os ires vender?" "Sim, minha senhora." "E teus pais em que se ocupam?" "Já não tenho pais, só me resta minha avó, que é cega." "És órfã, e onde moras?" "Estou em casa da Sr. Teresa de Souza, proprietária em S. Cosme, tão boa como rica. Há um ano que eu e minha avó não sabíamos aonde nos havíamos de recolher. Estávamos em dezembro, e havia 2 dias que não tínhamos comido, quando de repente me lembrei da Sr. Teresa. Eu e minha avó, que então morávamos na Serra de Valongo, pusemos-nos a caminho para S. Cosme. O caminho é muito mau, por isso mais de uma ocasião julguei que minha avó ficava na estrada, porque já não podia andar. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, e felizmente terminamos a jornada. A Sr. Teresa tratou-nos com muita bondade, e recolheu-nos em sua casa, apesar de sermos um encargo muito pesado. Amas então muito a Sr. Teresa? Se a amo. Não queria mais nada, senão poder reconhecer todo o bem que nos faz. Não desejo senão crescer e robustecer para lhe poder servir de utilidade. Estou muito contente, minha pequena, por te ouvir falar assim. Quando te vi senti-me atraída para ti, e ficaria muito desgostosa se te não encontrasse com sentimentos dignos da estima que te consagro. Parece-me que o meu cesto está acabado? Ainda lhe falta uma cercadura de não me deixes. Permiti, senhora, que eu vá ao próximo ribeiro colher estas flores, porque ali as há mais frescas e em mais abundância. Ide, que aqui te espero." Rosa partiu correndo.
De Júlia de Andrade, que tanto interesse mostrava pela protegida de Teresa, tinha 20 anos. O cabelo preto muito comprido e naturalmente encaracolado, fazia-lhe sobresair ainda mais a palidez do rosto. Os olhos castanhos tinham um brilho de febre. A fisionomia demonstrava um padecimento interno, em uma palavra, estava afectada de uma tísica pulmonar. Sua mãe, a viscondessa do Candal, receando pela vida de Júlia, tinha consultado os mais acreditados médicos de Lisboa e Porto, e todos tinham aconselhado os ares do campo, e o não constrangimento, como os meios mais profícuos para debelar a moléstia. A viscondessa tinha, portanto, deixado o Porto e ido habitar com suas filhas de Júlia e de Berta uma quinta próximo da Serra de Valongo. De Júlia parecia que revivia no meio da luxuosa natureza que a cercava. Todos os dias dava grandes passeios e distraía-se ou sentando-se à sombra dos carvalhos e sobreiros, ou embrenhando-se entre as sarças. Ao princípio a viscondessa receou que estes passeios tão longos prejudicassem a saúde de sua filha, mas vendo-a mais alegre e mais vigorosa, e que se a palidez não tinha desaparecido, a expressão sofredora do rosto era menos pronunciada, ficou mais sossegada e esperou obter o triunfo sobre a moléstia. De Júlia era tão boa, e ao mesmo tempo tão prudente, que sua mãe não temia deixá-la em plena liberdade, e gozar da vida segundo as suas fantasias. A viscondessa queria que de Berta acompanhasse sua irmã nos seus passeios, mas de Berta, que era uma jovem de 16 anos de idade, orgulhosa do seu nascimento e beleza, recusou obstinadamente acompanhar sua irmã, dando como razão que lhe repugnava o juntar-se como ela com esses estúpidos e rudes aldeãos que habitam os campos, e a quem ela acariciava, e que além de isso estragava os seus vestidos seguindo de Júlia pelos caminhos estreitos e escabrosos dos campos e da serra. As 1000 vozes da natureza eram mudas para de Berta, no seu coração só imperava o egoísmo. Num destes passeios é que de Júlia encontrou Rosinha, e que ficou encantada com a sua inocência. Havia muito que de Júlia esperava Rosa, e já receava que ela não voltasse quando a viu vir correndo. Perdoai-me, senhora, o ter-vos feito esperar tanto tempo, mas eu fui muito longe colher as violetas e os não me deixes, porque queria que o meu cestinho vos agradasse. Assim falando Rosa apresentou a de Júlia um cestinho, que era um primor de arte no gosto, e esperou toda confusa a sua apreciação. Uma alegre exclamação de Júlia lhe fez vir o sorriso aos lábios. Quero abraçar-te, minha querida menina. Há muito tempo que não vi nada tão lindo, e como me causaste um grande prazer, quero recompensar-te. Mas deixa-me ainda admirar o teu belo trabalho. Este cestinho podia ver-se. No centro tinha raminhos de violetas com as folhas verdes, ainda úmidas, uma coroa de lírios cercava as violetas e em volta uma grinalda de musgo, semeada de raminhos de rosas amarelas e geranios. 2 ramos de madressilva serpenteavam por entre os juncos formando as asas. Não quero, disse de Júlia, depois de alguns instantes de silêncio, que uma obra tão bela tenha um viver efêmero. Vou já bordar um quadro, cópia deste cestinho, que há de ficar muito rico. Mas Rosinha, quanto queres por este trabalho? Dar-me-á o que quiser, minha senhora, como costumam fazer as outras minhas freguesas. Mas quanto é que custam ordinariamente? 3 ou 4 vintens. 4 vintens, disse de Júlia admirada. Acha caro, minha senhora, disse Rosa com acanhamento. Caro não, minha pequena. Quando estava no Porto pagava, por muito maior preço, ramos que tinham muito menos valor que o teu cestinho. Toma, Rosinha, não tenho aqui senão esta meia coroa, mas amanhã a esta hora aparece aqui, e falaremos. Não posso aceitar o que me dais, minha senhora, porque é muito. Queres fazer-me zangar? Não, senhora. É a primeira vez que a vejo, mas já a estimo muito. Eu não preciso de nada. A SNR.A de Teresa é muito minha amiga, e não é uma esmola que te dou, replicou de Júlia, metendo a moeda de prata na mão de Rosinha. Não te esqueças da recomendação que te fiz, de estares amanhã aqui a esta mesma hora. E antes que Rosa tivesse tempo de recusar, já de Júlia tinha desaparecido, levando na mão o cestinho. Rosa ficou um instante sem saber o que havia de fazer, mas recomeçou ligeiramente o trabalho. Quando ao jantar voltou a casa, contou a de Teresa o seu encontro de pela manhã, o que lhe tinha acontecido, e perguntou-lhe se devia ou não guardar os 5 tostões. Não te autorizo a pedir, Rosa, mas isso não é uma esmola, é um presente que te fazem, podes portanto arrecadar esse dinheiro. Riste? Já sei. Esse dinheiro vem a propósito para augmentares o teu mealheiro, com o qual te hei de comprar um rico, já que é para o S. Miguel. Não, senhora, replicou Rosa com a alegria nos olhos, não é esse o meu pensamento, e que me causa tanta alegria. Que é então? Rogo-vos que me não façais perguntas, depois o sabereis. Guarda o teu segredo, porque sei que não és desgovernada, e que o não rege gastar mal gasto.
Rosa abraçou ternamente de Teresa, e foi entregar as suas encomendas de flores e cestos. Sexta, de Júlia recolheu-se para casa muito tempo depois da hora que tinha determinado. A viscondessa, impaciente e sobressaltada com a demora, saiu no caminho, ao encontro de sua filha. Estiveste incomodada, minha filha, lhe disse ela. Não, minha senhora. Este cestinho, que aqui trago, é que foi a causa da minha demora. E de Júlia mostrava à sua mãe o cestinho, que Rosa tinha feito. Como é lindo, respondeu a viscondessa. Não sabia, Júlia, que tinhas a prenda de fazer cestos de juncos entrançados. Não fui eu que fiz este cestinho, minha mãe. Então quem foi? Foi uma lavradeirinha que encontrei no meu passeio. Uma lavradeira? Sim, minha senhora. E acreditareis, minha mãe, que por todo este trabalho me pediu a grande quantia de 4 vintens. Não te pergunto quanto lhe deste, porque conheço a bondade do teu coração, e tenho a firme convicção de que não abusaste da sua simplicidade. Dei-lhe só meia coroa, porque não tinha mais na minha bolsinha. Não queria recebê-la, ajuizando que LH a dava como uma esmola, mas tanto fiz que a aceitou, e convencionei com Rosa, pois a minha ramalheteira assim se chama, para nos encontrarmos amanhã no mesmo sítio, à mesma hora, e se ela, como penso, for digna da simpatia que me inspirou, e do interesse que já me causa, consentir-me-eis, minha boa mãe, que a tome sob a minha proteção. Consinto em tudo, minha filha, que te dê prazer e distração. Se a tua protegida for digna dos nossos benefícios, unir-me-ei contigo, e acordaremos no que devemos fazer para seu bem. De Júlia abraçou com ternura a viscondessa, e agradeceu-lhe a sua bondade. Este comenos, a viscondessa e sua filha chegaram à casa. De Júlia colocou com muito cuidado sobre uma mesa da sala o cestinho, e correu com presteza ao seu quarto a preparar um cavalete, pincéis e tintas para dar princípio ao quadro projectado, e tendo tudo disposto, desceu à sala a buscá-lo. De Berta estava examinando o cestinho com atenção e minuciosidade. Não estão tão bem dispostas e combinadas essas flores, Berta, disse de Júlia. Assim, não gosto destas violetas que formam o centro do ramo. Podias ter tido melhor gosto e fazer coisa melhor. Não concordo com a tua opinião. Estou convencida de que Rosa não podia ter melhor gosto. Rosa? Sim, Rosa. Ah, é verdade, ainda te não contei o encontro que tive esta manhã. Ora ouve. De Júlia contou à sua irmã minuciosamente toda a conversa que tivera com Rosa. Quando ela acabou, de Berta fez um gesto de desdém. E sem dúvida, Júlia, já te afeiçoaste a essa pequena, não é assim? Disse de Berta. Rosa, respondeu unicamente. De Júlia tem merecimento bastante, que a torna digna da proteção que se lhe dispensar. O que mais me admira e me espanta, Júlia, é a rapidez com que simpatizas com qualquer, e como instantaneamente conheces e decides, que essa pessoa é digna da tua afeição e amizade. Não quero tomar-te o tempo, julgo que vinhas buscar o teu lindo cestinho, não é assim? Vinha sim, para o ir copiar em um quadro, pintando-o. Pintá-o? Disse de Berta dando uma grande gargalhada, que lhe demos alguma atenção às flores dos nossos parques e jardins, concedo. Mas que empreguemos o tempo e o talento com as silvestres, que só têm os perfumes para si, parece-me uma singularidade esquisita. A minha opinião, Berta, é exatamente o contrário. Mas isso não admira, porque nós raras vezes estamos acordes sobre qualquer matéria. Ponhamos isso de parte. Queres tu vir amanhã, comigo e com a nossa boa mãe, ver Rosa? Não posso. Combinei com a Francisquinha e Ritinha Meireles virem amanhã aqui passar o dia. Além de isso, falar-te-ei francamente, não há nada para mim mais antipático do que todas essas lavradeiras. E andar uma légua para me ir achar face a face com um monstruozinho, parece-me um tanto aborrecível. Rosa é muito linda e interessante. Para ti, Júlia, todas as lavradeiras são lindas e interessantes. Para mim todas são feias e broncas. O calor principia a incomodar-me, disse de Berta, sentando-se indolentemente sobre um sofá. Vai, Júlia, vai pintar o teu lindo cestinho, que eu vou sonhar com o meu porto, para onde espero ir muito breve. Estas últimas palavras já mal se perceberam, porque foram acompanhadas com um bocejo, e de Berta cerrou os olhos. De Júlia lançou sobre sua irmã um olhar de compaixão e saiu. Alguns instantes depois deu princípio ao quadro. Sétima. No dia seguinte, Rosa saiu para a serra muito cedo, para adiantar o seu trabalho, e poder assim dedicar mais tempo à jovem senhora, que tão amável e generosa tinha sido com ela. Trabalhou com tal desembaraço, que muito antes da hora marcada por de Júlia, tinha terminado seu serviço. Aproveitou, portanto, o tempo entregando-se à leitura de algumas páginas de um livro, de que lhe tinham feito presente no dia anterior. Lia com atenção, e quando encontrava algum trecho rico e belo parava, para exprimir a sua alegria e entusiasmo.
Estava Rosa de tal sorte entregue à leitura, que não presentiu a chegada da viscondessa e de sua filha de Júlia. Que livro estás lendo com tanta atenção, minha menina? Lhe disse a viscondessa. Rosa saudou-a, apresentou-lhe o livro e respondeu: são as Meditações Religiosas de Rodrigues de Bastos. E encontras grande prazer na sua leitura? Se encontro, minha senhora. Quando estou sentada à borda de um regato, ou debaixo de um carvalho anoso, lendo este livro, parece que a minha alma se despe de todos os seus involucros terrenos e mundanos, e se põe em contato com Deus, autor de todas estas maravilhas da natureza que nos cercam, e a quem no fundo do meu coração adoro e venero. A viscondessa e sua filha, admiradas do que ouviam a uma pequena do campo, trocaram entre si um olhar de inteligência. E que mais costumas ler? Perguntou de Júlia. Não tenho muitos livros. Além deste, possuo um catecismo, uma vida de santos, de que leio uma página cada domingo, e mais uns livrinhos de histórias bonitas. Esquecia-me dizer-vos que também tenho um livro de geografia, que me deu o mestre-escola da minha freguesia, mas que não leio porque tem muitas palavras que não entendo. Pelo que me dizes, conheço que tens desejos de te instruires. Se te proporcionassem os meios de o fazeres, seras feliz? Seria sim, minha senhora. Mas infelizmente isso é impossível, porque para ir todos os dias à mestra, é preciso ser muito rica. Mas se te mandassem à mestra, insistiu de Júlia, seria muito feliz, mas nem quero pensar nisso. Pelo contrário, eu e minha mãe viemos procurar-te para que nos conduzisses à casa da Sr. Teresa, e se a tua protectora estiver satisfeita contigo, pedir-lhe-emos para te deixar ir todos os dias à mestra. Então não respondes? Perdoai-me, senhora. Estou muito contente e alegre, e queria agradecer-vos, mas não posso. Que fiz eu para merecer tantos benefícios? Mostraste-te reconhecida aos benefícios da Sr. Teresa, e isso indica um bom coração, és trabalhadeira e tens desejos de te instruires. Mereces, portanto, que nos interessemos por ti, lhe disse a viscondessa. Vamos, ensina-nos o caminho para a quinta da Sr. Teresa. Rosa, comovida, dirigiu-se para a quinta com a viscondessa e sua filha. Pelo caminho respondeu modestamente e com graça a todas as perguntas que lhe fizeram, e cada uma das respostas confirmou mais as duas senhoras no bom conceito que tinham formado de Rosa. Quando chegaram à quinta, de Teresa não estava em casa, mas não devia tardar muito, por isso esperaram. Rosa apresentou às duas senhoras cadeiras para se sentarem e ofereceu-lhes um copinho de leite fresco e morno. De Júlia, a quem o caminho tinha fatigado, aceitou o oferecimento. Rosa trouxe então uma toalha de linho, alvo como neve, que estendeu sobre uma mesa, na qual colocou o melhor pão que havia em casa, manteiga e um copo de leite. De Júlia, com uma alegria infantil, aceitou este luxo frugal, e reanimadas com ela as suas forças, pediu para visitar a quinta. A avó de Rosa estava sentada no jardim, debaixo de um caramanchel de clematites, fiando, e cantando com voz tremula o estribilho de um romance antigo. Esta boa velha, bem vestida e de boa presença, ninguém seria capaz de reconhecer a pobre cega que 18 meses antes, quase morrendo de fome e frio, e podendo apenas suster-se em pé, encontramos seguindo o caminho da Serra de Valongo para S. Cosme. A viscondessa do Candal e sua filha saudaram a pobre cega, e esta, prevenida pela netinha, correspondeu-lhe respeitosamente. Não vos incomodeis, boa mulher, lhe disse a viscondessa, permitindo somente que conversemos por um instante convosco. É muita honra para mim, minha querida senhora, respondeu a cega, estou portanto às vossas ordens. Visto isso, não vos recusareis a dizer-me se estáis satisfeita com a vossa neta? Se estou contente com a minha Rosinha? Exclamou a cega com ela, que é a minha bênção sobre a terra. Quando meu genro morreu por causa de uma ferida que fez em uma perna com o seu machado, porque ele era rachador de lenha na serra, e a quem minha filha, mãe de Rosa, seguiu passado pouco tempo, quase que enlouqueci porque não sabia o que havia de fazer. Rosa disse-me com a sua voz meiga e humilde, avózinha, eu conheço uma senhora muito caritativa, vamos à sua casa que estou certa nos há de recolher. E foi verdade. A Sr. Teresa, essa boa e caritativa senhora, para quem peço a Deus todos os benefícios e bênçãos, teve a caridade de recolher em sua casa uma velha enferma e inútil como eu. Mas isto devo à Rosinha, porque ela sabe dizer as coisas de tal maneira, que penetrando até o coração, comovem e decidem a compaixão. Vai em 18 meses que aqui nos achamos. Fio um pouco para não estar em descanso, mas Rosinha, senhora Rosinha, cantando sempre, trabalha desde pela manhã até a noite. Enquanto que dura o verão, ocupa-se a colher flores na serra e no campo, e a fazer cestinhos com elas.
Mas isto não obsta que, quando se recolhe, lave a roupa, limpe os móveis, e ajude a cozinhar, e se quisesse dizer-vos tudo o que ela faz, ou sabe fazer, levar-me-ia muito tempo. Assim, amo muito a minha querida Rosinha. Mas onde estás tu, que te não chegas a mim para te dar um abraço? Rosa, com o pretexto de ir colher um ramo para de Júlia, tinha se retirado, quando a avó começara a elogiá-la. A viscondessa e sua filha ouviram com prazer o panegírico de Rosa, feito pela avó, e iam fazer novas perguntas quando de Teresa chegou. Depois de terminados os cumprimentos preliminares, a viscondessa esposa de Teresa, como sua filha, simpatizara com Rosa, e estava resolvida a tomá-la sob a sua proteção, se de Teresa a isso se não opusesse. Primeiro que tudo, respondeu de Teresa, desejo a felicidade e venturas de Rosinha, ainda que me há de custar muito a separar-me dela. Porém, se for sua vontade, não me oponho, porque julgo-lhe procurais a sua felicidade, mas ponho por condição que lhe não proibireis vir algumas vezes visitar-me. Isso, senhora, é um dever sagrado que Rosa tem a cumprir. Vamos, porém, interrogá-la, porque ela nada sabe do que acabamos de falar. De Teresa chamou a pequena, que veio correndo, e disse-lhe: Rosinha, queres ir viver com esta senhora e sua filha? Pois vós, senhora, respondeu Rosa tremula e tímida, quereis mandar-me embora? Não. Pergunto somente se me queres deixar para te tornares uma menina da cidade, instruída e de maneiras polidas? Não, minha senhora. Nunca, disse Rosa chorando, lançando-se nos braços da sua benfeitora, nunca vos deixarei. Tenho muitos e muitos desejos de me instruir e de aprender, mas, se para isso é necessário o deixar-vos, antes quero ficar ignorante toda a minha vida. Recolheste-nos, senhora, quando eu e a minha querida avózinha estávamos quase a morrer de fome, e havia de ser tão ingrata que, quando o princípio a servir de alguma utilidade vos abandonasse. Não, senhora, nunca, nunca vos deixarei. Ouvistel minhas senhoras, disse de Teresa, enxugando os olhos, rasos de lágrimas. Pelo que vejo, Rosa, estás bem decidida a não vir conosco, lhe disse a viscondessa. Seria feliz e muito feliz, minha senhora, se pudesse ir viver na sua companhia, e de sua estimável filha. Mas antes de vós, está a SNR. A de Teresa, que salvou a minha pobre avózinha de estender a mão à caridade pública e que sempre tão minha amiga tem sido. Perdoai-me, senhora, se assim falo. Dá-me um abraço, minha menina, lhe disse a viscondessa, interrompendo-a. Dá-me um abraço, porque te mostraste tal como eu desejava, boa, humilde e reconhecida aos benefícios que te fazem. Não tenhas receio, que te separemos da SNR. A de Teresa. Pediremos somente à tua benfeitora, que nos deixe entrar com metade nos benefícios que te prodigaliza. E eu, Rosa, acrescentou de Júlia, quero ser a tua preceptora. Quando o tempo estiver bom, dar-te-ei as lições na serra, à sombra de um sobreiro, ou de um pinheiro, ou à borda de um regato, e quando estiver mal, dar-tás em minha casa, porque ouso esperar, que a SNR. A de Teresa me não negará este favor e prazer. Oh não, minha senhora, esteja certa de isso. Logo que termine o seu serviço dos cestinhos fica livre para vos ir procurar. É objecto convencionado, disse a viscondessa, por isso a SNR. A de Teresa há de me permitir licença de oferecer a Rosa, para si e sua avó, o que contém esta pequena bolsa. É para comprar em nosso nome um vestido novo. E como de Teresa, Rosa e a avó lhe fizessem muitos agradecimentos, a viscondessa impôs-lhes com brandura silêncio, e retirou-se, prometendo voltar muito breve à quinta. De Júlia abraçou a sua pequena discípula, e retirou-se dizendo-lhe até amanhã. Nas proximidades de casa, a viscondessa e sua filha encontraram de Berta, que estava esperando pelas meninas Meireles. Meu Deus, como estou aborrecida, lhes disse ela. Pois eu, minha irmã, respondeu de Júlia, venho muito alegre. O espetáculo que acabo de gozar, dar-me a felicidade não só para hoje, mas também para muito tempo, porque será contado no número das minhas mais gratas e queridas recordações. Oitava. De Júlia, na forma convencionada, principiou no seguinte dia o curso, que queria fazer seguir a Rosa. Tomou com ardor a obrigação que se tinha imposto desempenhar, mas o seu zelo não excedia, o que mostrava a sua aluna. Inteligente e ansiosa por aprender, Rosa era incansável, e muitas vezes foi preciso que de Júlia moderasse a sua aplicação. As lições tinham lugar umas vezes na serra, outras vezes em casa da viscondessa. Decorreram assim 3 meses. No fim deste tempo, os progressos que Rosa tinha feito eram espantosos, e como tanto a professora, como a discípula não afrouxavam no seu zelo, era de esperar que, no fim dos 2 meses que de Júlia ainda tinha a passar no campo, Rosa estivesse bastante desenvolvida para continuar, sem nada esquecer, a estudar sozinha, durante o inverno.
Mas quando menos se esperava, a terrível moléstia que parecia ter deixado de Júlia, reapareceu com uma intensidade violenta. A pobre menina não teve forças para resistir a este ataque, e não podia sair do quarto. Rosa, que no auge da sua desesperação, com risco da própria vida, quereria dar algumas forças à amiga do seu coração, podia a custo conter as lágrimas contemplando-a, pálida e cadaverica, recostada em uma cadeira de braços, forcejando por se levantar sem auxílio, para não aterrar a sua querida mãe e a sua discípula predilecta. Neste momento Rosa tinha um único pensamento, o de sacrificar-se por aquela que tanto amava e lhe queria. Os mais pequenos desejos e os mais vagos caprichos eram adivinhados de Rosa, e executados antes mesmo que de Júlia os tivesse anunciado. Se queria descer ao jardim, o braço de Rosa é que a amparava, se queria ouvir alguma passagem dos seus livros favoritos, Rosa lia LH imediatamente. De Júlia, muito sensibilizada por tanta dedicação, afligia-se com a lembrança de que o progresso da sua discípula estava parado. De Berta podia substituí-o-a, mas essa nunca consentiria em ser a preceptora de uma lavradeira. A viscondessa resolveu-se a dar as lições a Rosa, para sossegar a inquietação de Júlia. Havia já 3 semanas que de Júlia estava doente, e cada dia ia pior. Sua mãe já não tinha esperanças algumas. 3 médicos que do Porto haviam sido chamados, não deram esperanças da doente melhorar. A viscondessa, porém, não podendo convencer-se de que sua filha estava irremediavelmente perdida, cria que os médicos se tinham enganado, e resolveu recolher ao Porto, para lhe fazer uma nova junta. De Berta, contristada ao princípio com a moléstia de sua irmã, consolava-se com a ideia de voltar ao seio da sociedade, que ela tanto amava. Só à força de muitas instâncias e esforços é que de Júlia consentiu em deixar o campo, mas ainda assim, com a expressa condição de para lá voltar se piorasse. Quando Rosa soube que a viscondessa se ia retirar do campo, não pôde conter a sua desesperação. Queria acompanhar de Júlia e não a desamparar um só instante. De Júlia procurava sossegá-la, mas tudo era baldado, porque Rosa estava inconsolável. Na véspera da partida Rosa veio despedir-se de Júlia, lançou-se-lhe aos pés, chorando, e pediu-lhe que lhe escrevesse muitas e muitas vezes. A doente assim LH o prometeu, e tirando debaixo do travesseiro uma bolsinha de seda, apresentou-a a Rosa. Aceita minha menina, lhe disse ela, esta bolsa, contém 100.000 réis que são as minhas economias do verão. Põe a juros este dinheiro, para que se augmente este capitalcinho. É um presente muito pequeno, mas se nos não tornarmos a ver minha boa mãe, dar-te-á em meu nome mais alguma coisa. Rosa beijou as mãos de Júlia, e queria recusar a bolsa. Não recuses, Rosa tornou de Júlia, se não for para ti, é para tua avó. Sabes lá o que tem para vos acontecer, e se esta pequena soma ainda vos será útil? Adeus, Rosinha, ama-me sempre muito, e reza muito ao Senhor, para que me dê saúde. Rosa quis responder, mas as lágrimas e soluços embargaram-lhe a voz. A viscondessa, testemunha desta cena tão tocante, temendo as funestas consequências que sua filha sofreria com tão grande comoção, levantou Rosa, e pediu-lhe com instância e por favor que se retirasse. A pobre menina cedeu a custo, mas antes de se retirar ainda pôde ver de Júlia, que com um olhar maternal, a abençoava. Nona. Já tinha decorrido mais de 1 mês, desde que de Júlia recolhera ao Porto, e Rosa ainda não tinha recebido carta da sua amiga. A pobre criança afligia-se julgando que este silêncio para com ela não tinha outra causa, senão o estado cada vez mais perigoso de Júlia. De Teresa, que partilhava do pesar de sua filha adotiva, procurava por todos os meios consolá-la, e fazer-lhe conceber esperanças. Uma carta de Júlia veio confirmar as prevenções de Teresa. De Júlia, com mão tremula, escreveu à sua querida discípula. Participava-lhe que a sua doença parecia estar um pouco mais debelada, e que os médicos davam algumas esperanças de a poder subjugar, e embargar-lhe o seu progresso. Terminava a carta aconselhando Rosa a que não descurasse os seus estudos, e pedindo-lhe que lhe escrevesse. Rosa cobriu de 1000 beijos esta carta, e no mesmo dia respondeu a de Júlia, assegurando-lhe que não desprezaria os seus conselhos e que tinha esperanças de, para a primavera, renovar as suas lições sob as árvores da serra, que nas suas orações rogava todos os dias a Deus com fervor, que lhe restituísse a saúde, e que esperava as suas súplicas fossem atendidas. Rosa, cumprido este dever sagrado, lançou mão do seu trabalho com mais vigor. Estava próximo o dia natalício de Teresa. Rosa preparava em segredo um lindo presente para oferecer aquele dia à sua benfeitora, e para isso tinha reunido todo o dinheiro que lhe tinham dado de mimo, e julgava-se bastante rica para poder apresentar a Teresa um brinde, de que ela admirasse o valor e o gosto.
Faltavam só 4 dias para que esse dia tão ansiosamente esperado chegasse, e Rosa ainda queria poder suprimir o tempo, tão longo lhe parecia. Na véspera de manhã de Teresa queixou-se de uma dor de cabeça, mas julgou que um passeio LH dissiparia. Saiu pois, mas passado 1 hora voltou ainda mais indisposta do que tinha saado. Desprezando seu estado, ainda presidiu na forma costumada, ao jantar dos criados da quinta, mas no meio dele caiu sem sentidos. Os criados, assustados, cercaram de Teresa. Recolheram na cama e partiu imediatamente um criado a chamar, a toda pressa, um cirurgião. Chegou este, e mal viu a doente não deu esperanças de a salvar. Foi uma apoplexia fulminante, disse ele, é já tarde para se lhe dar remédio. O desespero e a consternação espalharam-se na quinta. Os criados em geral estimavam muito de Teresa, porque apesar de ser muito vigilante, era boa e justa. Os menores movimentos do cirurgião eram seguidos com ansiedade por todos os criados, mas entre eles tornava-se saliente Rosa pelo zelo e atividade que desenvolvia em executar as prescrições do cirurgião, ainda bem não estavam dadas. Rosa não podia crer que Deus lhe quisesse roubar a sua benfeitora, e esperava ainda que uma crise feliz a restituiria à vida. A avó de Rosa estava consternadíssima, e o seu maior pesar consistia em não poder fazer coisa alguma. De joelhos, junto do leito de Teresa, rezava com fervor e devoção. Entre as alternativas da esperança e desconforto se passou o dia. À noite o cirurgião declarou que já lhe não restava esperança alguma, que Teresa ainda podia viver mais um dia ou 2, mas que não proferiria mais uma palavra, nem faria um único movimento. Descrever a aflição de Rosa e de sua avó é-me impossível, bastará dizer que a dor as tinha quase enlouquecido. Teresa não tinha filhos, por isso foram avisar do sucedido a Eusebia, sua irmã, rica proprietária em Rio Tinto. Eusebia, por causa do seu gênio forte e caráter duro, não estava em íntimas relações com Teresa. Assim que teve notícia da doença de sua irmã, pôs-se logo a caminho, não por amizade que tivesse a moribunda, mas sim para vigiar que lhe não roubassem a mais pequena parte da sua herança. Logo que Eusebia chegou a S. Cosme, tomou o governo da casa, e deu ordens como se já estivesse senhora da herança. Rosa e sua avó inspiraram-lhe antipatia, e não podia compreender como sua irmã voluntariamente tinha tomado ao seu cuidado aquelas 2 pessoas. Teresa ainda viveu 2 dias conforme o cirurgião dissera, mas sem fala e sem movimento porque a apoplexia tinha-lhe paralisado todas as faculdades. Só os olhos é que conservavam ainda alguns signais de vida e inteligência, os quais fixava sobre Rosa, fazendo esforços para falar, naturalmente para fazer o seu testamento, mas este último consolo dos moribundos não lhe foi permitido. O abade da freguesia que veio administrar os últimos sacramentos à moribunda, tentou mitigar a dor de Rosa, mas a jovem menina estava muito consternada para poder ser consolada. Recusou obstinadamente retirar-se de junto do leito em que jazia Teresa, conservando-lhe a mão gelada apertada nas suas. O meu lugar é este, dizia ela entre soluços, só deixarei minha segunda mãe no túmulo. Finalmente chegou o terrível momento da morte. Uma convulsão, alguns murmúrios sufocados. E Teresa tinha deixado de existir entre os vivos, e sua alma, desprendendo-se das ligações terrenas, voara ao céu a receber da mão de Deus o prêmio das suas virtudes. Ao princípio não se ouviam mais que os choros de todos os criados da quinta, mas em seguida uma voz forte e imperiosa se fez escutar. Era a de Eusebia. Colocou uma pessoa junto do cadáver de sua irmã, deu as ordens para os funerais, e passou a inspecionar as caixas e comodas, que fechava com cuidado, guardando as chaves. Apenas Eusebia fechou as comodas e caixas, compareceu o juiz eleito da freguesia para selar e tomar conta de tudo o que pertencia a Teresa. Aqui estão as chaves, senhor juiz eleito, disse Eusebia, mas é inútil esse trabalho, porque eu sou a única herdeira de minha irmã, e ela não podia desherdar-me. É verdade, minha senhora, respondeu o juiz, mas cumpro o meu dever, porque a lei protege os direitos de todos. Só eu é que tenho direito à fortuna de minha irmã, pois ela não tem filhos. Sim, minha senhora, mas esta orfanzinha, a quem ela deu asilo? Minha irmã replicou com cólera. Eusebia seria porventura capaz de me desherdar, testando seus bens a favor destas 2 mendigas, que ela teve a fantasia de recolher em sua casa? Não o afirmo, minha senhora, respondeu com brandura o juiz, mas sua irmã pode ter feito testamento, no qual deixa a Rosa alguma prova da sua estima e amizade. Não julgaria suficiente o sustentá-la e mais a avó, disse Eusebia com voz forte, ainda lhe havia de deixar algum legado? Ah, minhas velhacas, viries vós roubar o que de direito me pertence? SNR juiz eleito,
queira também selar a porta do quarto dela, pois quem sabe lá, o que ela tem roubado. Minha irmã era tão pouco cautelosa. Ó, senhora, respondeu Rosa com muita tristeza a esta suposição ofensiva. Acreditais que pagasse com o roubo os benefícios que eu e minha avó recebemos da SNR.AD Teresa? O juiz eleito ordenou com brandura a Rosa que se calasse, para que Eusebia não continuasse, diante de um leito de morte, com uma discussão tão vergonhosa e feia. Logo que o juiz se retirou, Rosa viu-se de novo a braços com as suspeitas da ambiciosa herdeira. Chegaram a tal ponto as coisas que Rosa não pôde refrear a sua indignação. Não me injurieis, senhora, disse Rosa com energia e dignidade, não me injurieis diante do corpo de vossa irmã, de quem só a vista bastaria para me proteger. Dizei-me, senhora, saiu porventura um só instante de junto da cama da minha benfeitora, desde que ela foi atacada pela apoplexia? Não, senhora. Então como podia eu subtrair coisa alguma? Examinai, e examinai bem, senhora, que achareis tudo intacto, porque eu e minha avó preferíamos antes morrer de fome, do que tocar na coisa mais insignificante, que nos não pertencesse. Louvado seja o Senhor, sou forte, posso e quero trabalhar, por isso não serei pesada a ninguém. Deixai-nos, senhora, chorar em paz a perda da nossa benfeitora, que logo que o seu corpo saia desta casa, não vos pediremos asilo. Esta linguagem, firme e digna, impôs silêncio a Eusebia, que ficou corrida de vergonha. Rosa esperou com sossego o dia seguinte, em que se devia fazer o enterro a de Teresa. A pobre criança, com a avó pelo braço, seguiu chorando o préstito. Depois de terminado o ofício, Rosa e sua avó ajoelharam-se junto da campa em que de Teresa foi sepultada. Era já noite cerrada, e ainda as duas desgraçadas não cuidavam em se retirar. O frio, que fez dar um gemido à avó, advertiu Rosa de que se devia recolher. Só então é que pensou para onde havia de ir. Vamos. Minha avózinha, disse Rosa, à casa da SNR. A Maria da Gandra, que estou certa, sendo tão nossa amiga, nos não há de deixar na estrada. A SNR. A Maria da Gandra era uma boa e caridosa mulher, que como todos os moradores de S. Cosme, e seus arredores, estimava muito a protegida de Teresa, e censurara o procedimento de Eusebia. Rosinha, foi Deus que te dirigiu para minha casa, lhe disse ela logo que a avistou. Que prazer me não causa teres procurado a minha casa para te recolheres. Tinham-me dito que ias para a casa da Joana da Quintela, por isso é que te não ofereci para vires para aqui com tua avó. Agradeço-vos, senhora, disse Rosa, a vossa bondade, e a caridade com que vos ofereceis para nos recolherdes. Mas não venho pedir-vos casa e sustento de graça, porque tenho 2 inscrições de 100.000 réis cada uma. O que vos rogo é que me aboneis tudo o que eu precisar em minha avó, que vos satisfarei logo que termine a liquidação da herança da SNR.AD Teresa, e receba as minhas inscrições. Sim, sim, minha menina, lhe respondeu a SNR. A Maria da Gandra, não preciso do teu dinheiro para te sustentar e a tua avó. Mas diz-me, como obtiveste essas inscrições? A SNR.AD Júlia, antes de partir para o Porto, deu-me 100.000 réis, com os quais a SNR.AD Teresa, em cumprimento do seu desejo, comprou 2 inscrições em meu nome. Foste feliz, Rosinha, em que fossem compradas em teu nome, porque de outra maneira Eusebia tomaria posse delas. Tem resignação, assim como vós, minha boa velhinha, vinde cear, que eu depois vou vos conduzir ao vosso quarto. Rosa e sua avó ficaram portanto habitando na Gandra. A pequena não estava ociosa, antes pelo contrário era tão zelosa e trabalhadeira, que a SNR. A Maria, muito satisfeita, propôs-lhe que ela e a avó ficassem para sempre em sua casa. Rosa aceitou prontamente e com reconhecimento, pois naquela ocasião era a maior felicidade que lhe podia parecer. No dia em que se deviam tirar os selos em casa da defunta de Teresa, Rosa ali compareceu por convite do juiz eleito. Quando Rosa atravessou, como estranha, a soleira da porta da casa que tinha sido para ela tão hospitaleira, o coração comprimiu-se-lhe e não pôde reter as lágrimas. Tudo se passou sem novidade, só de quando em quando Eusebia mostrava por gestos e exclamações o seu desapontamento por encontrar menos dinheiro do que imaginava. Quando se abriu a caixa que pertencia a Rosa, não foi uma exclamação de surpresa que Eusebia soltou, mas sim de raiva, na qual se divisava um acento de triunfo. Bem certa estava eu, disse ela, que esta velhaca havia de ter empalmado alguma coisa. Ah, se eu não viesse logo, o que teria acontecido? Examinai, senhor escrivão, o que é que aí existe. O escrivão tirou da caixa um magnífico vestido, que a julgar pelo tamanho, não pertencia de certo a Rosa. Dize, velhaca, tornou Eusebia, como é que este vestido veio aqui parar? Não preciso perguntá-lo, porque a culpada está se denunciando pelo rubor que lhe cobre as faces.
Senhora de Eusebia, disse o juiz, ó, seu proceder para com esta criança é digno de censura. Ainda até agora não encontramos coisa alguma que fizesse nem ao menos suspeitar de sua probidade. Deixai-a, portanto, dar-me as explicações que tiver a fazer. Responde, Rosinha, disse o juiz com modo afável, como é que este vestido se acha na tua caixa? Rosa fez-se muito corada e respondeu: este vestido, senhor, foi comprado com as minhas economias. Que é? Interrompeu de Eusebia. Senhora, disse severamente o juiz, ordeno que vos caleis. É bem público e sabido que eu, durante o verão, fazia cestinhos de flores, que ia vender às casas abastadas dos arredores. Quase sempre me davam, como presente, mais do que o custo dos cestos. Entregava-me a SNR.ad Teresa, para guardar no meu mealheiro, estas pequenas quantias, que reservei com muito cuidado para poder brindar a SNR.ad Teresa no seu dia natalício. Estava muito indecisa por não saber o que lhe devia oferecer, e foi a minha avó que me sugeriu a ideia de lhe comprar um vestido. Para levar a efeito este meu desejo, combinei em segredo com a costureira da SNR.ad Teresa para o fazer. E estou muito certa de que a minha benfeitora não desprezaria a minha oferta, se tivesse a felicidade de LH apresentar. Esta explicação, simples e clara, que demonstrava um coração sincero e grato, fez borbulhar as lágrimas nos olhos de todos os circunstantes. Devemos, contudo, excluir deste número de Eusebia, que persistia em negar a verdade. Quando se encontraram as duas inscrições, de Eusebia chegou ao auge do desespero e da cólera, e de boa vontade as inutilizaria, se lhe fosse possível obtê-las à mão, mas, felizmente para Rosinha, não pôde consegui-o. Finalmente, pelos cuidados e proteção do juiz eleito, Rosa e sua avó, apesar de todos os obstáculos e vontade de Eusebia, receberam tudo o que lhes pertencia, e deixaram sem maior desgosto a casa, de que a mais cruel e mais requintada avareza as expulsava. Estamos no ano seguinte. Rosa escreveu à viscondessa do Candal e à sua filha uma carta tão afetuosa e consoladora, que fez despertar em de Júlia um veemente desejo de tornar a ver a sua querida discípula e protegida. Os dias que faltavam para Rosa poder abraçar a sua amiga pareciam-lhe séculos. Esperava com uma impaciência impossível de descrever a chegada da primavera, porque então é que devia, e podia estreitar ao coração a sua querida amiga e preceptora. Raiou finalmente o dia tão ansiosamente almejado. A primeira pessoa que de Júlia avistou foi Rosa, que, louca de alegria, viera esperar a sua amiga querida, para lhe apresentar um cestinho, igual ao que tinha estabelecido e sido causa das relações, íntima união, que existia entre elas. De Júlia ouviu-a de um grito, e quis imediatamente descer do coupé, mas não pôde fazê-lo porque estava tão magra, fraca e desfigurada que quem a via, só a um milagre podia atribuir a sua existência. Era na verdade um milagre, devido ao amor maternal, e continuos cuidados e desvelos, de que a cercava a viscondessa. Rosa passou todo o dia na companhia da sua querida amiga e protectora. De Júlia tinha muito que lhe perguntar, porque queria saber minuciosamente tudo o que tinha acontecido, desde que ela se tinha retirado para o porto. Apenas teve conhecimento da morte de Teresa, de Júlia pediu imediatamente à sua mãe, que recebesse em sua casa Rosa e sua avó. A viscondessa, que desejava e queria satisfazer o mais pequeno desejo, o pedido de sua filha predilecta, acedeu sem demora. Rosa e sua avó vieram, portanto, morar para a casa da viscondessa do Candal, que foi pessoalmente dar parte desta sua resolução a SNR. A Maria da Gandra. Estou satisfeitíssima, minha senhora, disse a SNR. A Maria da Gandra, pela felicidade de Rosa, mas ao mesmo tempo sinto um grande pesar, e é com dificuldade que me separo dela. Nunca mais encontrarei uma pequena que seja tão humilde e trabalhadeira. A viscondessa em seguida quis satisfazer a SNR. A Maria da Gandra toda a despesa que Rosa e sua avó tinham feito em sua casa. Mas a honrada e digna aldeã não quis aceitar a mais pequena e insignificante recompensa, e respondeu que Rosa havia ganho o que ela e sua avó tinham despendido. A despedida de Rosa e da SNR. A Maria da Gandra foi patética, e só a muito custo se desprenderam, chorando, dos braços uma da outra, prometendo Rosa vir visitá-lo a miúdo, porque o carinho com que a SNR. A Maria a tinha tratado havia sido tal, que seria uma ingrata se lhe não tributasse um profundo reconhecimento. A alegria que se apoderou da pobre cega, quando lhe disseram que ia viver em casa da viscondessa do Candal, foi tal, que só acreditou depois de muito LH o asseverarem, porque lhe parecia impossível que semelhante ventura lhe sucedesse. Que a minha Rosinha, disse ela algum dia, se havia de tornar senhora da cidade, sempre eu o julguei, porque era muito gentil e linda para ser camponesa.
Mas que eu partilhasse tal ventura, nunca o imaginei. Rosa e sua avó foram alojadas em casa da viscondessa em 2 quartos, muito perto de aquele em que habitava de Júlia, que assim o tinha exigido para ter a sua protegida junto dela, o que se executou com muita censura e reparo de Berta. Era só o que faltava, dizia um dia a orgulhosa Berta, a de Francisca de Meireles, sua amiga, trazer para nossa casa estas 2 mendigas. Podes tu, minha querida, explicar-me como é que Júlia pôde afeiçoar-se tanto a estas 2 criaturas? Tua irmã, Berta, tem o coração muito sensível, basta que lhe façam uma choradeira, ou que lhe contem uma história triste para acreditar em tudo, e logo se afeiçoar a qualquer, e lhe dedicar carinho e proteção. Mas na verdade, esta sociedade não é tão agradável e atraente, disse Berta com um sorriso irônico. Se a cega e a neta contam comigo para lhes fazer companhia, afirmo-te que lhes hei de deixar muito tempo para se aborrecerem. Conforme com estas belas resoluções, Berta evitava o mais possível dirigir a palavra a Rosa e sua avó, e quando por necessidade o fazia, era com um modo tão sobranceiro, imperial e chocarreiro, que as 2 infelizes ficavam confusas e envergonhadas. Júlia tentou por diversas vezes fazer nascer no coração de Berta sentimentos mais nobres e mais cristãos, mas infrutuosamente. Por quê? Procurar comover e sensibilizar o coração empedernido e orgulhoso de Berta era um trabalho ímprobo e estéril. Júlia, feliz por ter em sua companhia a querida de seu coração, a sua discípula, recuperou algum vigor, e ainda pôde recomeçar as lições. A fadiga que deste trabalho lhe podia provir era atenuada pela atenção e estudo que Rosa prestava às prelecções. Júlia ainda quis ensinar desenho a Rosa. Queres dar a Rosa, disse uma ocasião a viscondessa, a sua filha, uma educação e instrução superiores à sua posição na sociedade. E não receias que isso para o futuro lhe cause embaraços e dissabores? Como resposta a essa pergunta, tenha, minha querida mãe, a bondade de ouvir o que a minha protegida me dizia outro dia. O meu maior desejo, minha boa amiga e mestra, é alcançar bastante instrução e saber, para um dia ser professora. Como me julgaria feliz podendo dizer às minhas discípulas: era uma aldeã muito ignorante e rústica, uma boa menina, a SNR. A Júlia, filha da SNR. A viscondessa do Candal, teve a bondade de me tomar sob a sua proteção e de me ensinar. É a ela, meninas, a quem devo o que sei e o que vos ensino. Se me amais, deveis igualmente amar a SNR. A Júlia, minha benfeitora, e então elas vos renderão graças, assim como eu volume as rendo agora. Não te torno a dizer mais nada, disse a viscondessa. Continua, minha filha, pois Rosa é digna dos teus cuidados e desvelos, e para que eles se tornem mais profícuos ajudar-te-ei a leccioná-la. A viscondessa cumpriu a sua promessa e alternadamente com Júlia, dava as lições a Rosa. Estes estudos não fizeram pôr de parte a preparação de Rosa para receber dignamente a primeira comunhão. Foi com uma piedade exemplar que ela cumpriu este solene acto, e o futuro provou não ter sido estéril para o seu coração. Júlia passou o verão entre as alternativas de melhoras e recaídas nos seus padecimentos, que tinham uma sucessão quase regular e periódica. Umas vezes nem levantar-se da cama, ou de uma cadeira de braços, para onde a levavam, lhe era possível. Outras vezes chegava a poder dar uns pequenos passeios pelos campos das vizinhanças. Aos próprios médicos custava compreender como ela vivia. Júlia, porém, não se iludia sobre o seu estado de saúde. Quando sua mãe a entretinha fazendo projetos ou, como ordinariamente se diz, castelos no ar para o futuro, ela sorria-se e respondia que ainda faltava muito tempo para sua realização, e que não chegava a vê-los confirmar. A sós com Rosa, Júlia falava livremente sobre a próxima terminação da sua existência, e então ela suplicava-lhe com instância, que repelisse da sua imaginação tão sinistras ideias. Não posso crer, dizia ela, que Deus Nosso Senhor me queira tirar deste mundo todos os meus protectores. Não sei que crime tenha cometido, que mereça semelhante castigo. Resta-te ainda minha mãe, minha Rosinha, respondia Júlia, que estou certa nunca te há de desamparar. Rosa terminava esta penosa conversação abraçando Júlia e procurando distraí-la por todos os meios possíveis. O que a dedicação mais sincera e real pode sugerir de mais belo, tudo Rosa executava, recebendo, por galardão, ou recompensa mais grata, um terno sorriso de Júlia, ou um agradecimento da viscondessa, e para os merecer faria o impossível se necessário fosse. 12. Júlia aparentava exteriormente um sossego de espírito, que interiormente não sentia, porque receava muito a chegada do outono, época que os médicos tinham marcado a mais longa a que poderia chegar. A ansiedade, pois, que todos sofriam pela aproximação desse termo fatal, era geral. Chegou o outono.
Por um destes fenômenos que a tísica muitas vezes apresenta, a moléstia não ofereceu esta estação alteração alguma. A esperança de que D. Júlia ainda poderia vencer a fatal doença começou a penetrar em todos os corações, e até no da própria enferma. Rosa chegou a dizer à viscondessa que tinha uma convicção firme de que D. Júlia não morreria, porque Deus Nosso Senhor era bom e não a havia de privar da sua protectora. A viscondessa, que até aí estava convencidíssima de que sua filha não passaria além do termo marcado pelos médicos, vendo-o passar sem que a sua fatal predicção se realizasse, começou a crer que se tinham enganado, e que D. Júlia ainda lograria saúde. Houve, portanto, grande alegria em casa da viscondessa. Todos os criados que não amavam só, mas que veneravam D. Júlia, porque era sempre boa e afetuosa para eles, crendo que a sua jovem ama, não tendo morrido na época marcada, estava salva, pediram unanimemente para felicitarem. Tal foi a alegria e contentamento, de que se apoderaram com esta esperança e crença. Estas demonstrações respeitosas de simpatia e amizade, que os criados lhe deram, penhoraram e comoveram muito D. Júlia. A todos agradeceu com reconhecimento esta nova prova de afecto. Porém, de todas as felicitações, a da sua discípula e de sua avó, foi a que mais a impressionou. Quando Rosa, conduzindo sua cega avó, se ajoelhou com ela junto da cama de D. Júlia, e lhe exprimiu com candura e ingenuidade a alegria e prazer que sentiam pelas suas melhoras e os votos que faziam a Deus, para que o seu restabelecimento fosse real e breve, não pôde sofrear a sua comoção. E as lágrimas correram-lhe em fio pelas faces, agradecendo a Deus o prazer que tinha gozado com a felicitação que acabava de lhe ser dirigida. Passou-se o inverno, sem que o estado de saúde de D. Júlia sofresse alteração sensível. Com a chegada da primavera, D. Júlia recomeçou os seus passeios pelos campos e pinheirais vizinhos, na companhia da sua inseparável Rosa, a que algumas vezes se agregava também a viscondessa. Na quaresma seguinte, Rosa recebeu pela segunda vez o sacramento da comunhão, e pouco tempo depois, D. Júlia, querendo que a sua protegida progredisse nos seus estudos, pediu à sua mãe que lhe escolhesse uma professora. A viscondessa anuiu imediatamente ao pedido de sua filha. Pouco tempo depois entrou para a casa da viscondessa, sob recomendação e abono do abade de S. Cosme, uma jovem senhora, a quem há pouco acabava de ser concedido o título de capacidade. Rosa esforçava-se por todos os meios possíveis para corresponder dignamente aos benefícios que D. Júlia e sua mãe lhe estavam constantemente prodigalizando, procurando sempre não dar o mais leve desgosto às suas protectoras. Contudo, é preciso dizer que Rosa não era perfeita. A sua vivacidade natural levava-a muitas vezes a impacientar-se, e o seu ainda pouco peso ou juízo a cometer algumas faltas nos seus deveres. Mas reconhecia com tanta facilidade os seus erros, e mostrava-se tão arrependida e desejosa de os emendar, com tanto afinco e perseverança, que era impossível tratá-la com rigor por muito tempo. Rosa dava suas lições, umas vezes no quarto de D. Júlia, quando seu estado de saúde o permitia, outras vezes no da viscondessa, que sentia um verdadeiro e sincero prazer em observar os progressos da predilecta e querida de sua filha. D. Maria de Almeida, assim se chamava a professora, correspondeu dignamente à confiança que a viscondessa em ela tinha depositado, confiando-lhe a instrução da sua pupila. O progresso e desenvolvimento que Rosa sob a sua direção experimentou foi grande, dando já signais de que em breve a discípula se tornaria uma excelente professora. Rosa, assim que as suas obrigações e deveres estavam terminados, dedicava-se exclusivamente a D. Júlia e sua avó. Esta, desde que viera viver para a casa da viscondessa do Candal, andava alegre e folgazã, e ainda julgava estar sonhando, tal era a placidez e amenidade do seu viver. Tinha já decorrido parte do ano, o outono estava quase findo, e o estado de saúde de D. Júlia não denunciava signo algum de pioramento. A moléstia, porém, que até então estivera incubada, reapareceu com grande violência, e em 8 dias as crises sucederam-se tão próximas umas das outras, que puseram a enferma em estado de se não conceber esperança alguma de a salvar. A ilusão, que até aí existira em todos, desapareceu completamente, já não esperavam senão o golpe final. Rosa nem um só momento desamparava a sua querida protectora, e juntamente com a viscondessa cuidava e tratava de D. Júlia. Não consentiam que mais ninguém lhe prestasse o mais insignificante serviço, chegando até a ter zelos uma da outra. Tanta dedicação e amizade teriam feito com que Deus revogasse a fatal sentença dada a D. Júlia se o Criador, na sua alta sabedoria, não tivesse resolvido chamar à sua presença, a receber o prêmio das suas virtudes, aquele anjo de bondade e resignação.
De Júlia, já moribunda e quase expirante, pediu à sua mãe, como última graça que lhe fazia, que não abandonasse Rosinha, a sua querida discípula e amiga. Que se não afligisse nem desanimasse por quem Rosa lhe deixava, estava certa de isso, uma filha obediente e dedicada, que havia de substituir no seu coração o lugar que ela deixava vazio, e a Rosa recomendou-lhe que amasse sempre muito sua mãe, porque nela encontraria um sincero apoio, e uma terna e carinhosa amiga. Apenas de Júlia proferiu estas palavras, a hora fatal tinha soado. Abraçou sua mãe e Rosinha e, pronunciando os nomes de Rosa e minha mãe, expirou, voando a sua candida alma à presença de Deus a receber a glorificação de suas virtudes. Assim terminou de Júlia a sua existência, que se tinha sido breve para o mundo, fora longa pelas boas obras que sempre praticara, e pela pureza em que sempre viverá. 13. Já decorreram 6 anos depois das cenas descritas no capítulo antecedente. Não deixaremos, porém, a nossa muito conhecida casa, perto de S. Cosme, pertencente à Viscondessa do Candal, porque é no caminho, que a ela conduz, que tem lugar o que passamos a contar. Uma senhora ainda jovem e outra já de mais idade caminham em silêncio e comovidas. A mais idosa é a nossa muito conhecida Viscondessa do Candal. O pesar da morte da sua querida filha Júlia desfigurou-a muito. O rosto tem-no emagrecido e sulcado de profundas rugas, e os cabelos embranquecidos antes do tempo. A sua companheira é uma jovem que figura ter 17 para 18 anos, de aparência ingênua e modesta. É a nossa Rosa, a pequena dos ramos e cestinhos. A Viscondessa caminha apoiada no braço da sua companheira. Depois de alguma hesitação, Rosa decidiu-se a dirigir-lhe a palavra. Receio, minha querida senhora, disse Rosa respeitosamente, que esta visita vos cause uma grande comoção e vos prejudique a saúde. Por que a não deixais para quando estiverdes mais restabelecida? Não, Rosa, não. Há 8 dias que não vim visitar a campa onde jaz a minha Júlia, e 8 dias já é um espaço muito longo. Sinto-me hoje melhor, não desprezarei portanto esta ocasião que se me oferece, porque quem sabe se recairei. Não penseis em tal, senhora Viscondessa. Creio que ainda haveis de ter muitos anos de vida. Tenho fé que Deus vos não roubará a minha ternura e reconhecimento. Se as orações de um anjo, Rosa, pudessem deter a morte, conheço que as tuas me preservariam dela. Mas ai de mim, a morte da minha sempre lembrada Júlia despedaçou-me o coração. Não estou eu só neste mundo? Berta não me abandonou logo que casou? Que faço então aqui neste ermo, a que chamam mundo? Ah, senhora, esqueceis então a pobre Rosa que vos estima e ama, e que vos é tão dedicada como se fora vossa filha. Estas palavras, pronunciadas com um acento de submissão, penetraram até o imo do coração da Viscondessa, sensibilizaram-na tanto, que abrindo os braços recebeu N.L. Rosa banhada em lágrimas. Sou uma ingrata, Rosa, bem o reconheço, disse a Viscondessa cingindo Rosa ao coração. Recebo com indiferentismo os teus cuidados e carinhos, e a tua inexcedível dedicação. Perdoa-me, minha filha, minha querida filha. Conheceste Júlia, e melhor que outra qualquer sabes quanto era merecedora da minha ternura e amizade, e quanto é digna de ser pranteada. Mas Júlia, antes de morrer, deixou-te na minha companhia, para me servires de consolação e alívio na minha dor. Abraça-me, Rosa, minha filha querida. Rosa, por única resposta, abraçou com ternura a sua benfeitora. As lágrimas que lhe cobriam as faces diziam bem alto e eloquentemente, o que a comoção lhe embargava nos lábios. Ainda caminharam por mais algum tempo e chegaram ao cemitério. A Viscondessa do Candal, como tributo à memória de sua filha, mandara-lhe levantar um lindo e rico mausoléu de mármore branco, no qual ela também queria ser encerrada à sua morte. Em volta das grades viam-se alegretes em que haviam violetas, geranios e rosas amarelas, que Rosa cultivava e cuidava com muito esmero, como recordação das flores com que enfeitara o cestinho, que fora causa da íntima união, que se estabelecera entre ela e de Júlia. A Viscondessa e sua filha adoptiva oraram por muito tempo sobre a campa de aquela, que tanto tinham estremecido em vida, e que tanto choravam na morte. Rosa, depois de ter examinado e regado todos os alegretes e pés de flores, um por um, para que os insectos, ou a secura os não enxolassem, dirigiu-se à Viscondessa. Deixo-vos, senhora, lhe disse ela por um instante. Vou rezar junto da campa de minha avó. Também quero acompanhar-te, replicou a Viscondessa. Não muito distante do mausoléu de Júlia se elevava uma cruz simples. Era aí que jazia, havia 2 anos, a pobre cega. Terminara os seus dias sossegadamente, bendizendo a ternura de sua neta, e a caridade afectuosa da sua benfeitora. Devido ainda ao zelo de Rosa, a campa da pobre cega, adornada com diversas flores, semelhava um jardincinho.
Rosa ajoelhou-se, e depois de ter rezado com fervor e devoção por algum tempo, levantou-se, e dando o braço à viscondessa retiraram-se, fazendo ainda uma última visita ao túmulo de Júlia. Quando se recolheram, Rosa encontrou uma carta da sua antiga professora de Maria de Almeida, na qual lhe participava, que de aí por 2 meses se havia de proceder aos exames de habilitação para os títulos de capacidade. Por isso, se ainda estava decidida a propor-se a exame, que enviasse os documentos necessários ao comissário dos estudos. Rosa apresentou esta carta à viscondessa. Sempre estás decidida a propor-te a exame? Lhe disse ela. Sim, minha senhora. É o meu mais fervente e afanoso desejo. Quero, senhora, que a instrução e saber que vos devo, e a vossa querida e chorada filha, aproveite as crianças, que a pobreza retem na ignorância e na rudeza. Se eu poder ser útil, ainda que seja a uma só dentre elas como, senhora, me reputarei feliz e bem paga do meu trabalho. Tinha a esperança de te conservar sempre na minha companhia, replicou a viscondessa. Ocuparias para sempre o lugar do anjo, que Deus me levou, da minha Júlia. Não queres, Rosa, ser minha filha? Ah, senhora, quero sim ser vossa filha, isso ainda vai além da minha ambição. Mas recordo-me que era uma pobre rústica, e que só aos vossos benefícios devo a minha instrução, e a cultura da minha inteligência. Quero, senhora, dar de barato, e ter a vanglória de dizer que os vossos cuidados não foram perdidos, mas com isso não me devo tornar vaidosa, porque faltaria assim aos meus deveres. Serei sempre para vós uma filha adoptiva, carinhosa, humilde e terna, e que acharei sempre ao vosso lado, esforçando-se por pagar a sua dívida de gratidão e reconhecimento. Recebendo e aceitando a vossa afeição e amizade, para mim preciosa e apreciável, não me devo esquecer da classe onde nasci. O meu lugar é mais humilde, mas como ele parece belo e grandioso ao meu coração, quando me recordo do bem que posso fazer a essas infelizes crianças que vivem na bruteza, ensinando-lhe o que sei e que é obra vossa. Há muito que concebi este meu projeto, e que o declarei à vossa filha. As pobres rapariguinhas das aldeias, lhe disse, eu farei o mesmo que a SNR.AD Júlia me fez. Ensinar-lhes-ei a serem felizes com a sorte que Deus lhes destinou neste mundo. Cultivarei o seu coração e o seu espírito. E por única recompensa não quererei mais do que ouviu-as bem dizer os nomes da ex-má viscondessa do Candal e de sua filha. Rosa, minha querida Rosa, disse a viscondessa abraçando-a, e com os olhos rasos de lágrimas, que Deus te pague a felicidade e prazer que me fazes nascer no coração com as tuas palavras. 2 meses depois, a nossa, hoje, de Rosa de Jesus e Souza comparecia perante o júri nomeado para proceder ao exame das concorrentes ao professorado. O título de capacidade, em grau superior, foi-lhe concedido por unanimidade e com distinção. 2 anos se passaram já, depois que foi conferido a de Rosa de Jesus e Souza o seu título de capacidade. Estamos em fins de outubro, em uma casa caiada de branco, que se encontra ao entrar na freguesia de S. Cosme, do lado de São Pedro da Cova. Na frente há um pátio largo e espaçoso. Sobre o muro pendem os ramos verdejantes de 2 chorões. Nas traseiras da casa há um pequeno jardim muito bem tratado, com as ruas areadas com saibro, e que termina por um caramanchãozinho, que pelo bem cerrado que está, indica que no verão deve ali haver uma frescura agradável, auxiliada pela corrente de uma levada que corre próximo. Na sala que fica ao nível do jardim ouve-se um murmúrio confuso. Entremos, para examinar a que é devido. Que vemos? Grupos de lavradeirinhas, ao todo umas 30, pouco mais ou menos, vestidas de branco, e tendo todas na mão um raminho de flores do campo, com um laço de fita. Ao fundo da sala vê-se uma rica imagem de Nossa Senhora da Conceição, colocada sobre um altar, bem adornado com castiçais de prata, velas de cera e jarras com flores. Em um dos lados da sala há 4 cadeiras de braços. Em uma delas está sentada a viscondessa do Candal, a quem de Rosa, de pé, junto dela, está dizendo os nomes das suas discípulas. A viscondessa passeia a vista por todas elas, e conhece-se-lhe na expressão do rosto, que aquele espetáculo a regozija e encanta. O modo, porque todas dirigem as vistas para a porta e pelas janelas, indica que se espera alguém. O abade da freguesia e o administrador do conselho entram neste momento pelo portão. Um sorriso alegre se vê deslizar em todos os rostos. Eram as pessoas por quem se esperava. A viscondessa e a sua pupila vieram recebê-los à porta, e conduziram-nos às cadeiras que lhe estavam destinadas. As crianças tomaram os seus lugares, e restabelecido o silêncio, o abade da freguesia tomou a palavra, e fez o seguinte discurso: Sinto, minhas meninas, um prazer imenso por vos ver aqui reunidas para a celebração do primeiro aniversário da instalação desta escola.
Devido a muita filantropia e caridade cristã da ex-Ma Viscondessa do Candal, e a dedicação exemplar da vossa digna professora SNR.AD Rosa de Jesus e Souza, julgo desnecessário rememorar-vos, que um tal sacrifício merece um eterno reconhecimento, porque entendo que entre vós, minhas filhas, não há ingratas. Vós respeitais e venerais a ex-Ma Viscondessa, e amais com um verdadeiro amor a vossa professora, não é assim? É assim, eu creio. Mas há ainda uma pessoa para quem deveis ter uma saudosa recordação, e que também deveis encomendar a Deus nas vossas orações. Prestai-me atenção, que vos vou dizer quem é essa pessoa, cuja recordação vos deve ser grata. Há pouco mais ou menos 12 anos, que uma pobre lavradeirinha ganhava a sua vida fazendo cestinhos de juncos e ramos de flores silvestres. Uma jovem e nobre senhora que reconheceu em ela amabilidade, modéstia e humildade, simpatizou com ela, e encarregou-se de a educar e instruir. Como a sua benfeitora a achou sempre digna dos seus benefícios, encarregou-se também da sua posição futura. Essa jovem senhora de que vos falo, é a ex-Ma SNR.AD Júlia, filha da ex-Ma Viscondessa do Candal, e essa lavradeirinha, a quem ela dispensou os seus carinhos e a sua afeição, é a vossa douta professora. Há já alguns anos que a alma da ex-Ma SNR.AD Júlia voa à presença do Deus Eterno a receber o prêmio das suas virtudes e das boas obras que praticara neste mundo, uma das quais ainda existe, que foi o deixar-vos a vossa professora e amiga. Mostrai-vos, meninas, sempre merecedoras dos benefícios que vos fazem, porque isso é o único desejo das vossas benfeitoras e a única recompensa que recebem da sua dedicação, que estou muito convencido sempre fareis por merecer. Não quero, porém, retardar por mais tempo o momento de receberem o prêmio e galardão, que merecem pela sua aplicação ao estudo e amor ao trabalho. Aquelas que de isso se tornaram dignas, e as que desta vez não são galardoadas, resta-lhes a esperança e o meio de, pela imitação das suas condiscípulas, se tornarem dignas de o merecerem para o ano futuro. Vamos, portanto, proceder à distribuição dos prêmios. Um sussurro de alegria acolheu as últimas palavras do digno sacerdote. A conferência dos prêmios foi esplêndida. Os prêmios consistiam em livros religiosos e de instrução, que tinham sido cuidadosamente escolhidos pela Viscondessa e sua filha adoptiva, todos ricamente encadernados. Era interessante e belo ver a alegria que se deslizava no rosto das que tinham sido contempladas na distribuição. Terminada a conferência dos prêmios, teve lugar debaixo do caramanchão um bem-servido lunch. Como é magnífico o espectáculo que apresentam estas crianças, alegres e satisfeitas, disse a Viscondessa, a recordar-me-ei sempre deste dia, como o mais grato e feliz da minha vida. Tu, minha querida Rosa, atrares as bênçãos do céu sobre nós, e sobre a memória da minha querida e chorada Júlia. Ah, senhora, disse Rosa com os olhos rasos de lágrimas, que a vossa profecia se realize, e a minha mais cara aspiração ficará satisfeita. O desejo de Rosa realizou-se. A escola está cada vez mais florescente, e a freguesia ufana-se pela possuir. Todos os moradores do lugar ainda hoje bendizem os nomes da Viscondessa do Candal, de sua filha e de Rosa. Modelo raro deu um coração verdadeiramente grato e reconhecido aos benefícios que receberá. Fim. Nota do transcritor. A edição da obra aqui transcrita foi publicada em 1863 num volume que continha 3 romances denominados Anos de Prosa, A Gratidão e o Arrependimento. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book A Gratidão asterisco 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 Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copy and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. See the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must complete with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project. Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however. If you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a forma other than plain vanilla C, or other forma used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla C, or other form any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark license CPFID in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg Trademark Works. Item U provide, em accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item U comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or group of works on different terms they are set forth in this agreement. You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research, on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. IFN disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, any providing copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg Trademark Electronic Works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur.
A distribution of this Orane Project Gutenberg trademark work B alteration modification. Or additions or deletions to any project Gutenberg trademark work, and C, any defect or cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501c3 educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by DVDs array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many ways to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach US with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions
All of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.